Gente, bem-vindo para mais um vídeo. Nós vamos continuar estudando radiciação. Vai ser a parte de simplificação da radiciação, tá bom? Fiquem com o vídeo. Continuando aqui, né? Radiciação, simplificação de radicais. Então, primeiro, o que significa simplificação? Simplificação vem de simplificar, que significa tornar mais fácil ou menos complexo. Exemplo aqui, ó. Eu tenho o radical raiz quadrada de 360, que vai ser a mesma coisa que 6 vezes raiz quadrada de 10. Então, esse 360, esse radical raiz quadrada de 360 ficou 6 vezes raiz quadrada de 10 ou 6 raiz quadrada de 10. Então, ficou mais simples. Então, para isso, nós precisamos aprender algumas propriedades. Primeira propriedade é essa aqui, gente. Raiz n de a elevado a n sempre vai ser igual a a. Quando isso acontece? Quando tem essa regrinha aqui. Mas não se preocupe muito com essa regrinha não, mas é importante eu passar para vocês, né? Em que a é um número real positivo, o a tem que ser positivo, e n é um número natural maior que 1. Isso é a primeira regra. O a é positivo e o n é um número natural maior que 1. Eu vou colocar aqui em forma de números, tá? Para ficar mais claro para vocês. Então, olha só. Eu tenho esse é só um exemplo. Eu tenho raiz cúbica de 2 elevado a 3. Isso aqui vai ser igual a 2 porque eu vou cortar os iguais aqui. O índice 3 e o expoente 3 de dentro da raiz. Isso aqui é a mesma coisa, gente. Ó, n e n vão ser o mesmo número. No caso aqui 3 e aqui 3. Corto 3 com 3, sobra apenas o 2. Vai sumir o resto do radical. Segunda propriedade, eu tenho multiplicação e eu tenho divisão. Elas são exatamente iguais, só que uma eu vou multiplicar, a outra eu vou dividir. Raiz n de a elevado a m. São dois números diferentes, duas letras diferentes, dois números diferentes. Isso aqui eu posso fazer com uma igualdade da seguinte forma. Eu pego um número qualquer, nesse caso é o Q, e multiplico tanto o índice da raiz quanto o expoente do radicando. Então, se eu pegar o mesmo número e multiplicar o índice e o radicando, isso aqui vai me resultar no radical que vai ser igual um ao outro. Aqui é a mesma coisa, eu tenho raiz n de a elevado a m. Isso aqui vai ser igual, se eu pegar um número qualquer e dividir tanto o índice quanto o expoente, tem que ser o mesmo número. Aí, quando que isso vai ser verdade? Em que a é um número real positivo e n é um número natural maior que 1 e m e q são números naturais maior que 0. Eu não posso fazer essa multiplicação e divisão por números menores que 0. Menores que 0, no caso, negativo. Então, colocando em forma de números para vocês entenderem com mais facilidade. Eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado a 4. É a mesma coisa se eu pegar o seguinte, raiz cúbica vezes 5, índice vezes 5, 3 vezes 5, de 2 elevado a 4 vezes 5 também. Observa que tem que ser a multiplicação pelo mesmo número. Isso aqui vai me resultar no radicando igual a este primeiro, tá certo? Então aqui, ó, na divisão a mesma coisa. Eu pego a raiz cúbica de 2 elevado a 4 e faço o quê? Eu pego e divido tanto o índice 3 quanto o expoente 4 pelo mesmo número. Foca nessa informação. Tem que ser o mesmo número. Esse radicando final aqui, quando a gente fizer as multiplicações ou as divisões, vai se tornar o mesmo valor que esse primeiro, tá bom? Terceira propriedade, eu também tenho multiplicação e também tenho divisão, nesse caso aqui na forma de fração. Então aqui é o seguinte, eu tenho raiz n de dois números multiplicados dentro da raiz, que aqui é o radicando. Eu tenho a e b, então isso aqui eu tenho uma multiplicação. É a mesma coisa que eu tiver duas multiplicações de dois radicais, ó,
com o mesmo índice, nesse caso o índice n, nos dois radicais, e eu tenho os dois números que eu estava multiplicando lá no primeiro radical. Então, isso aqui tudo, essa multiplicação vai ser igual a essa. Ou seja, eu pego esse A, coloco com o índice n, eu pego vezes, eu pego esse B, coloco com o índice n, e eu vou ter a multiplicação de dois radicais com o mesmo índice. Isso acontece também na divisão. No caso aqui, uma fração é uma divisão, lembrem disso, não esqueçam. Então, eu tenho raiz n de A dividido por B, ou A sobre B. Nesse caso, é a mesma coisa que eu tiver a divisão da raiz n de A pela raiz n de B. Repetindo, é a mesma coisa que eu tiver a divisão da raiz n de A pela raiz n de B. Então, isso acontece quando? Quando eu tiver A e B são números positivos e n é um número natural maior que 1. Isso aqui é a condição. Colocando em forma de número, para entender mais fácil, eu tenho raiz cúbica de 2 vezes 4, é a mesma coisa que eu ter a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 4. Isso aqui é igualdade. Eu posso estar tanto no primeiro lado é igual ao segundo lado, o segundo lado também vai ser igual ao primeiro lado. E funciona tanto a ida quanto a volta. Aqui é a mesma coisa. O primeiro lado, primeiro membro, também pode ser chamado, na verdade o certo é primeiro membro, mas para facilitar eu falo lado, tá bom? Então, primeiro membro é igual ao segundo membro e o segundo membro é igual ao primeiro membro. Nas realizações das operações, das resoluções, às vezes você tem que fazer do primeiro para o segundo, do segundo para o primeiro, depende muito da ocasião. Quarta propriedade. A quarta propriedade é a seguinte: eu tenho raiz da raiz. Raiz da raiz. Eu tenho uma raiz n de uma raiz p de a. Isso aqui, quando eu tiver raiz n da raiz p ou raiz da raiz, basta pegar os índices e multiplicar. Tá bem aqui, ó. Eu pego os índices np e multiplico e vai se dar o resultado da raiz a. É aí, no caso, a condição em que A e B são números reais positivos e N é um número natural maior que 1. É igual às outras condições. Colocando em forma de número, quando eu tiver a raiz cúbica da raiz quarta de 2, é a mesma coisa que eu tiver a raiz 3 vezes 4 no índice de 2. Então, isso aqui vai ser resultado. 3 vezes 4 vai dar 12, vai ser raiz 12 de 2. Tá bom? Então, basta multiplicar os índices. Essa é a mais fácil de todas. Então, vamos para os exemplos. Primeiro exemplo de simplificação de radicais. Eu vou simplificar o radical raiz quadrada de 360. Iniciando, eu vou fazer o que, gente? Eu vou fazer a fatoração do 360. Observa que eu não vou explicar aqui a fatoração porque eu já fiz um vídeo falando sobre a fatoração, só sobre fatoração e como fazer a fatoração. Mas fazendo aqui rápido, 360 eu posso dividir por 2, que é par, dá 180. 180 dividido por 2 vai dar 90. 90 dividido por 2 vai dar 45. 45 não dá mais para dividir por 2, mas dá por 3, vai dar 15. 15 por 3 vai dar 5. 5 por 5 dá 1. Então, essa é a fatoração. Organizando aqui os fatores primos, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Isso aqui é a fatoração. Então, como é que vai ficar? Eu vou pegar o 360, eu fatorei, e no lugar de 360 eu vou colocar os seus fatores. Tá? Ficou todos os fatores. Observa, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Como eu tenho uma raiz quadrada, índice 2, então eu vou separar de 2 em 2. Aqui o 2 com 2 ficou 2 ao quadrado. Sobrou um 2 aqui. 3 com 3 ficou 3 ao quadrado. Não tem outro 3 para salvar. O 5, eu não tenho outro 5 para fazer um quadrado dele, então ficou sozinho. Repetindo, eu tenho 3, 2 aqui. Eu só preciso de 2 para fazer uma potência de 2. 2 ao quadrado. E aqui eu já tenho 3 e 3, eu vou fazer uma potência de 2 com 3. Então, ficou 2 elevado a 2 vezes 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 5. Isso aí eu só vou juntar, organizar os dois juntos, os dois que tem expoente 2.
Usando a terceira propriedade, que é raiz n de a vezes b, vai ser igual a raiz n de a vezes a raiz n de b, eu vou ter essa situação aqui, ó. Essa situação que eu vou extrair a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 3 elevado a 2. E o 2 vezes 5 não tem a potência, vai ficar assim mesmo. Continuando. Não vou mexer com esses dois ainda, mas aqui ó, dá para fazer uma multiplicação dentro deste radical. 2 vezes 5 dá 10. Observa que esse resultado eu vou pegar e levar aqui para cima. Resolvendo agora, observa que eu posso cortar o índice com o expoente. Cortei, que é a primeira propriedade, sobrou somente o 2. Aqui é a mesma coisa, cortei, que é a primeira propriedade novamente, sobrou somente o 3. E fazendo a multiplicação 2 vezes 3, finalizando eu tenho 6 raiz quadrada de 10. Portanto, a forma simplificada da raiz quadrada de 360 é 6 raiz quadrada de 10. Ok? Próximo exemplo. Próximo exemplo vai ser a mesma coisa, gente. Eu pego o radicando e fatoro. Fazendo a fatoração, eu vou encontrar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. Usando essa fatoração, nós vamos ter raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7. Observa agora novamente, o índice da raiz é 3, então eu tenho 3 elementos, eu vou juntar os 3 elementos, vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes o 7, está sozinho, não tem outro elemento, continua do jeito que está. Observa que eu vou repetir a propriedade lá, eu vou separar em radicais com o mesmo índice e a multiplicação no meio. Aqui eu vou resolver esse aqui, ó. Eu vou ter o 3 e o 3 no índice, o 3 no expoente, vou cortar esse com esse e vai sobrar o 2. E aqui a raiz cúbica de 7 permanece. Resultado final vai ser 2 raiz cúbica de 7. Portanto, a forma simplificada de raiz cúbica de 56 é 2 raiz cúbica de 7. Gente, também podemos introduzir um fator externo no radicando. Observa que esse 4 está fora do radicando, eu vou colocar ele dentro, usando as propriedades, lógico, tá? Se eu tenho isso aqui, quando eu pego, eu posso incluir da seguinte forma. Eu posso transformar ele novamente no radicando, com o mesmo índice do que eu tenho. Observa que aqui o índice do radicando 3, do radical raiz quadrada de 3, é 2, que é raiz quadrada. Então eu vou colocar o mesmo radical e o expoente 2, porque quando eu corto, ó, sobra somente o 4. Então eu transformei esse 4 num radical raiz quadrada de 4 elevado a 2. Fazendo isso, eu posso juntar os dois radicandos fazendo a multiplicação interna. Os dois radicais eu junto em um único radical, já que os índices são iguais. Aqui é 2 e aqui é 2. Então eu junto dessa forma. Resolvo o expoente aqui, ó. 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, que vai dar 16. Então, vai ficar 16 aqui no próximo radical. E resolvendo 16 vezes 3, eu vou ter 48. Portanto, a forma complexa, porque agora eu estou introduzindo um fator que já estava fora, eu estou colocando de uma forma mais difícil, ou seja, eu estou colocando de uma forma mais complexa o resultado que eu já tinha, que era 4 raiz quadrada de 3, agora a reforma complexa é raiz quadrada de 48. Próximo exemplo da introdução, eu vou ter um elemento externo aqui, ao radical, 3 raiz quarta de 2. Eu vou usar a mesma propriedade, a propriedade que eu tenho que corta e corta para sobrar somente 3. Nesse caso eu vou usar o índice 4 desse radical aqui do 3. Então vai ficar raiz quarta de 3 elevado a 4 vezes raiz quarta de 2. Lembra que sempre aqui tem uma multiplicação, por isso que aqui vem multiplicação. Agora eu tenho índices iguais, eu vou juntar os dois radicandos no mesmo radical. Feito a junção, eu posso resolver isso aqui, ó, essa potência 3 elevado a 4.
Lembra que 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes ele, tá? Então, 3 vezes 3 vai dar 9, vezes 3, 27, vezes 3 novamente vai dar 81. E agora eu faço 81 vezes 2. Nesse caso, eu vou ter o resultado final aqui, que é raiz quarta de 162. Portanto, a forma complexa de 3 raiz quarta de 2 é raiz quarta de 162. Mais um exemplo da introdução de um fator externo. Eu tenho 5 raiz cúbica de 4. Novamente, eu vou usar o mesmo índice, que é a raiz cúbica. Vai ficar raiz cúbica de 5 elevado a 3, vezes raiz cúbica de 4. Índices iguais, eu junto os dois radicandos no único radical. Vai ficar raiz cúbica de 5 elevado a 3 vezes 4. E agora eu vou resolver o expoente, né? 5 elevado a 3, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. E agora eu vou fazer a multiplicação, 125 vezes 4, que vai dar 500, né? Resultado final, raiz cúbica de 500. Portanto, a forma complexa de 5 raiz cúbica de 4 é raiz cúbica de 500.